Bem-vindos. A Forluz agradece a presença de todos vocês. Eu gostaria de solicitar que vocês desliguem os celulares ou coloquem em modo silencioso, por gentileza. Nós vamos apresentar aqui hoje as propostas de mudanças regulamentares para o Plano B. Quem vai fazer a apresentação é o atuário da Forluz, o Tiago. E eu gostaria de pedir a vocês que, em caso de perguntas, a gente vai circular um formulário, que vocês façam essa pergunta por escrito, preencham nome, matrícula, telefone e e-mail. Caso a gente não consiga responder todas as demandas, nós vamos responder posteriormente por e-mail. Essa reunião está sendo transmitida via videoconferência para as seguintes localidades: Anel Rodoviário, Barbacena, Betim, Conselheiro Lafayette, Curvelo, Governador Valadares, Ipatinga, Itambé, João Molevade, Lavras, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Pouso Alegre, São Gabriel, São João del Rei, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Uberaba, Cidade Industrial, Quarteirão 14, Prédio 9 e Ouro Preto. As pessoas que estão no interior, eu peço que enviem as perguntas via link. Elas serão transcritas e passadas aqui também da mesma forma para serem respondidas. Para fazer a abertura, eu convido o diretor de Relações com Participantes, Vanderlei. Boa tarde a todos. O Guilherme mencionou aqui que veio pouca gente, mas eu acho que o pessoal ainda está chegando, Guilherme. Está tendo movimento ali fora, eu acho que ainda chega mais gente. Forluz agradece a presença de todos vocês e deseja um evento produtivo e participativo. Agradece também a CEMIG, que gentilmente cedeu o espaço, inclusive com transmissão simultânea, via videoconferência, para outras 18 cidades do interior. Por determinação do Conselho Deliberativo da Forluz, a diretoria executiva vem apresentar aos participantes as principais propostas de alteração no regulamento do Plano B em discussão naquele conselho. Dentre elas, e talvez a que mais tem gerado discussão nos últimos dias, é a que diz respeito à questão do artigo 29 e seus parágrafos, que trata do prazo para a entrada em vigor de alterações que envolvam tábua de mortalidade e taxa de desconto para os futuros benefícios vitalícios do Plano B. Da forma como se encontra atualmente, o dispositivo, reconhecidamente pelos Conselhos Deliberativo, Fiscal, Diretoria Executiva e pelo órgão regulador e fiscalizador Previc, em 2013 provocou um déficit no Plano B vitalício. Daí a necessidade dos órgãos estatutários de analisar, discutir e apresentar propostas de alterações, buscando preservar o equilíbrio atuarial e financeiro do plano, sob pena, obviamente, por consequência das possíveis e eventuais responsabilizações legalmente previstas. Diante desse fato, déficit do plano de 2013, o Conselho Fiscal, que é o órgão de controle da Fundação, em sua reunião de novembro de 2014, destacou esse dispositivo como um ponto de atenção pelo Conselho Deliberativo, que em fevereiro de 2015 constituiu um grupo de trabalho formado por 2 conselheiros deliberativos representantes dos participantes, esse diretor de relação com o participante, o gerente de atuário e previdência da Forluz e a secretária-geral da Fundação, com a finalidade exclusiva e específica de analisar e apresentar eventuais propostas de alteração ou adequação do regulamento do Plano B. Após 8 reuniões, observando inclusive sugestões enviadas por algumas entidades representativas dos participantes, por conselheiros e diretoria, o grupo de trabalho apresentou ao Conselho Deliberativo em setembro último as propostas para alterações regulamentares. O Conselho Deliberativo, por sua vez, se reuniu por 3 vezes para análise durante esse período, para análise, entendimento e adequações necessárias, o que resultou nas propostas que serão apresentadas aos senhores e às senhoras nessa data. Cumpre destacar, ainda, que no dia 29 de outubro de 2005, quinta-feira, a semana passada, a diretoria reuniu-se com as associações e sindicatos representativos dos participantes e apresentou-lhes as mencionadas propostas de alteração,
oportunidade em que diversas dúvidas foram esclarecidas, além de posicionamentos favoráveis e outros contrários sobre o tema. O que faz parte da democracia, o que faz parte do processo. É este o breve relato do acontecido até o momento sobre o presente assunto. Por derradeiro, novamente cumprimento a todos os participantes e desejo um ótimo evento. Que nós possamos sair daqui muito maiores e melhores do que quando chegamos. Passo a palavra ao atuário da Forluz, senhor Tiago Gonçalves, que apresentará e conduzirá o assunto. Obrigado a todos, boa tarde. Boa tarde. Oi. Boa tarde, eu vou ficar mais solto aqui. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Tiago, eu sou atuário da Forluz, o responsável técnico dos planos. Estou lá há 12 anos. E como o Vanderlei mencionou, a ideia aqui hoje é passar para vocês as propostas de alterações regulamentares criadas pelo grupo de trabalho. A gente espera esclarecer todas as dúvidas. Deu, né? Bom, primeiro item, eu já vou tratar do assunto mais, vamos dizer, polêmico, que é o artigo 29, que é a questão da adoção de premissas aderentes. Tá? Então, uma agenda aqui rápida, eu vou tentar explicar didaticamente para vocês aqui o que significa esse artigo 29, depois passar o entendimento da Previc, que é o órgão fiscalizador, eu acho que é um ponto-chave, talvez seja o ponto mais importante da apresentação, o posicionamento dos órgãos estatutários da Fundação, depois a conclusão, e eu vou também mostrar um exemplo didático de como que ficou a proposta. Em seguida, tratar aqui da inclusão de um novo dispositivo, um novo tipo de benefício que a Forluz pretende criar, que é essa renda conjugada, e depois tratar rapidamente de 2 itens de alterações do regulamento, uma questão da conversão da MAT percentual de saldo de conta em benefício vitalício, que é um ponto que já existe hoje no plano, é uma questão de definição de prazo, e o outro aqui é uma alteração do percentual de contribuição, na verdade é uma possibilidade de aumento da contribuição adicional. Bom, o artigo 29, ele trata basicamente da forma de cálculo do benefício da MAT vitalícia. Tá? Então, o que esse artigo 29 ele estabelece? Eu vou ler aqui, mas, igual eu mencionei, eu vou explicar isso aqui didaticamente. Tá? A MAT ela vai ser paga sobre a forma de renda mensal, e o fator de conversão atuarial, na verdade, o fator que você utiliza para calcular o benefício, onde você estima a expectativa de vida do participante e a taxa de retorno ao longo do tempo, você só pode aplicar, em caso de alteração, essa premissa no ano subsequente à alteração. Ou seja, se eu, por exemplo, detectar que existe uma necessidade de alteração de tábua de mortalidade hoje, tá, no plano B, eu só vou poder aplicar em 2017. Ou seja, durante 2016, a gente tem que aplicar uma premissa não aderente. Explicando um pouquinho para vocês aqui, tecnicamente, como que a gente calcula o benefício da Forluz, tá, o benefício da MAT vitalícia. A Forluz, para definir uma renda, tá, ela leva em consideração a expectativa de sobrevida do participante, ou seja, qual que é a expectativa de vida de cada participante, considerando a idade dele hoje, tá, e o retorno financeiro ao longo do tempo. Então, eu tenho um determinado montante, tá, eu tenho que diluir esse recurso ao longo do tempo, que é ao longo da expectativa de vida do participante, considerando um retorno financeiro que eu vou ter sobre esses 500 mil, tá, o que é o que a gente chama de taxa de juros. Tá? Então, didaticamente, o saldo de conta ele vai ser diluído por esse período, considerando esse retorno financeiro. Então, tentando aqui passar para vocês uma forma bem didática. Tá? A equipe técnica da Forluz, seja a área atuarial ou em conjunto com a área de investimentos, por exemplo, ela detecta que as pessoas estão vivendo mais. Tá? Ela faz um estudo demográfico e vê que os participantes da Forluz, os participantes do plano B, estão vivendo mais. Consequentemente,
se você está vivendo mais e eu tenho que te pagar um benefício vitalício, o tempo vai aumentar, né? É vitalício, então é a vida inteira, se você vai viver mais, maior o tempo de pagamento de benefício. Então, com o intuito de preservar essa solidez do plano, tá, a gente tem que rever essa premissa. Ou seja, a gente tem que considerar efetivamente a expectativa de vida que você tem, e não aquela anterior. Da mesma forma que se a Forluz também fizer um estudo de taxa de juros e detectar que o retorno financeiro ao longo do tempo será menor do que aquele então considerado, também há uma alteração, há uma necessidade de alteração da premissa de taxa de juros. Isso, vamos dizer assim, atualmente não tem perspectiva, né? A gente não vê essa necessidade, pelo menos nos estudos que a gente tem feito. Mas a questão de mortalidade, da sobrevivência, a gente vê aí no noticiário diário, isso é uma questão, né, iminente aí para todo brasileiro. A expectativa de vida do brasileiro aumenta, né, e vem aumentando a cada dia. Então, uma perguntinha bem básica para vocês, participantes, né? Se a sobrevida do participante aumenta, se o tempo de vida dele aumenta, o tempo estimado de pagamento de benefícios vai aumentar ou vai diminuir? Ele vai aumentar. Obviamente que ele vai aumentar. Se a gente espera que o participante vai viver mais, é maior o pagamento. Se a Forluz, com base nos seus estudos técnicos, sabe que a sobrevida aumentou e ainda assim continuar utilizando no cálculo do benefício uma expectativa de vida menor, ou seja, eu estimo que um determinado participante, como por exemplo, 60 anos, a expectativa de vida dele é 30. Tá? Então, vai lá que ele vai viver até os 90. Isso no estudo que a gente fez hoje. Mas a premissa anterior falava que ele ia viver até os 87. Se eu considerar uma conversão de benefício, se eu diluir o saldo de conta dele até 87, vai ficar faltando dinheiro, né? Isso é uma questão bem, acho que bem óbvia, né? Da mesma forma, se a projeção de rentabilidade futura diminuir, temos maior ou menor retorno ao longo do tempo? Obviamente que é menor. Se a Forluz espera que vai ter um retorno menor, a taxa tem que ser reduzida. Não tem muita mágica nisso não, né? É uma questão, matemática mesmo, né? Elementar. Se na concessão do benefício admitirmos uma rentabilidade maior daquela efetivamente projetada, com base, de novo, nos estudos técnicos da Forluz, que inclusive são validados por uma consultoria externa e auditados todo ano, né, inclusive pelo órgão fiscalizador, sobrará ou faltará recursos? Obviamente que faltará recursos. Então, qual que é a lógica disso? A Forluz tem que sempre utilizar a premissa mais aderente. Tá? Isso do ponto de vista atuarial, do ponto de vista técnico. Como que funciona a regra hoje? Que a gente tem que mostrar para vocês e aí apresentar o porquê dessa necessidade de mudança. Tá? Bom, o Conselho Deliberativo, isso aqui é só um exemplo, tá? Não aconteceu isso aqui do ano, não. Mas vamos dizer que, em setembro de 2015, a Forluz, através do seu Conselho Deliberativo, foi lá e aprovou uma alteração da tábua de mortalidade, baseado nos estudos que foram feitos, onde foi detectado que as pessoas estão vivendo mais. Tá? O que vai acontecer? Depois de setembro de 2015, depois dessa aprovação, em setembro, em janeiro, aí lá para o meio do ano, até o final de 2016, um monte de participante ativo vai lá na Forluz e requer o benefício. Só que, em função do artigo 29, da regra vigente, nós não podemos utilizar aquela tábua que o Conselho Deliberativo aprovou e que a gente sabe que é a mais aderente. Pela regra vigente, nós só vamos poder praticar essa tábua mais aderente somente em 2017. Quer dizer, ao longo desse período aqui todo, de setembro até dezembro, eu estou considerando no cálculo do benefício do participante, ou seja, nessa diluição do saldo de conta ao longo do tempo, uma expectativa de vida menor do que o que a gente efetivamente sabe que o participante vai ter. Ou seja, esses benefícios concedidos nesse período aqui, eles vão gerar déficit no plano. Né? Eu não estou falando que o plano como um todo vai ficar superavitário, eu estou falando que esse participante, o saldo de conta que ele constituiu, ele vai ser menor do que o compromisso que a Forluz está assumindo. Ou seja, existe um desequilíbrio aí. A despesa vai ficar maior do que o que a gente tem. E aqui citando também, até um exemplo mais palpável, tá?
é um participante com, também hipotético isso aqui, tá? Um participante que tem 58 anos de idade hoje, ele tem R$500 mil de saldo de conta que ele constituiu, e ele vem aqui e requer o benefício, vai lá na Forluz e requer o benefício vitalício. Vamos dizer que naquela aprovação do Conselho Deliberativo lá de setembro, que eu mencionei, tá? Foi determinada uma alteração da tábua de mortalidade. Então, em tese, ao longo desse período aí, de setembro de 2015 até dezembro de 2016, eu vou utilizar uma outra tábua, uma tábua que não é aderente. Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu estou utilizando uma tábua que chama T83, que é menos longeva, ou seja, ela tem uma menor expectativa de vida em relação à tábua aderente. O que significa isso? Eu estou diluindo o saldo de conta desse participante, esses R$500 mil, por um período menor do que efetivamente a gente sabe que vai viver. Nesse caso específico, R$500 mil desse participante geraria um benefício aqui de R$ 2.866. Só que o compromisso que a Forluz teria com esse participante, fruto desse aumento da expectativa de vida dele, é R$522 mil. Ou seja, esse participante ele gera, na concessão do benefício, de novo, esse participante é que gera um déficit, não é o plano como um todo. Tá? Ele gera um prejuízo aqui no ato da concessão de R$22 mil, correspondente a 4,6% do saldo que ele tinha. Tá, ok? Agora, suponhando que a gente utiliza uma taxa de juros não aderente. Então, a gente utiliza aqui uma taxa de juros de 6%. Tá? Enquanto, nos estudos técnicos que foram realizados pela Forluz, detectou-se que a taxa de aderência é 5%, ou seja, que o retorno financeiro, ao longo do tempo, vai ser menor. E, de novo, eu não estou entrando no mérito do estudo, de como é feito o estudo, eu já estou no resultado do estudo. Tá? Nesse caso aqui, gerou uma renda para o participante de R$ 3.027, enquanto o compromisso dele foi de R$ 542 mil. Ou seja, ele gerou um déficit de 8,5% para o plano. Agora, pensando numa situação ainda pior. O Conselho Deliberativo da Forluz, através dos estudos técnicos, detecta que tem que alterar a tábua e a taxa de juros. Então, durante um ano e pouco, lá, de setembro de 2015 até dezembro do ano seguinte, considera-se duas premissas não aderentes. Tá? A T83 no lugar da T2000 e uma taxa mais alta. R$ 3.151 de benefício concedido para uma obrigação de R$ 554 mil, ou seja, quase 11% de déficit. Basicamente, o que acontece hoje na Forluz é isso. Tá? Vai falar como que é isso compensado. Tem um superávit lá do plano que mordia isso aí. Absorvia, na verdade. Então, o que tem que ficar claro aqui, acho que para todo participante? Pela regra vigente, tá? Mesmo que a Forluz conclua em seus estudos técnicos que os participantes viverão mais do que o que a gente esperava, ou que o retorno financeiro será menor, tá? Comprovadamente, e pelo regulamento vigente, vamos ter que manter essa premissa não aderente, seja taxa de juros ou seja tábua de mortalidade, por quase um ano e meio. Exatamente 1 ano e 3 meses, mais ou menos, tá? Para tentar ser mais preciso. Qual que é o resultado disso? O compromisso assumido pela Forluz para aqueles benefícios que foram concedidos, considerando uma mudança de premissa, tá? Naquele período, comprovadamente, vai ser maior que o saldo de conta que ele compôs, que foi aquele exemplo que eu mostrei. Tá? Então, no ato da concessão você assumir um compromisso maior do que você tem de recurso. O Vanderlei até citou a questão de 2013, mas eu vou tentar até contar um pouquinho da história. Esse assunto não é novo na Forluz, tá? Ele não é novo para o órgão fiscalizador, muito pelo contrário. Numa segunda fiscalização que nós tivemos aí no final da década passada, teve uma auditoria fiscal, uma auditoria da Previc. Para quem não sabe, a Previc é o órgão fiscalizador dos fundos de pensão que é vinculado ao Ministério da Previdência, tá? Que agora é o Ministério do Trabalho e Previdência. Né? Então, nesse relatório de auditoria fiscal, aí não era nem Previc na época, era um antigo órgão que era a Secretaria de Previdência Complementar. Naquela ocasião, lá em 2009, numa auditoria, o auditor apontou o seguinte: na tabela de fator de conversão, que é exatamente, a tabela de conversão é exatamente essa questão do tempo de vida e taxa de juros. Tá? É a composição desses dois itens para definir o valor do benefício do participante. Então, a tabela de fatores de conversão atuarial
deve se basear na tábua de mortalidade adequada ao plano. Isso em 2009. Em um relatório de fiscalização de dezembro de 2010, veio de novo a Previc, tá? Aí já era Previc. A modalidade de contribuição variável, que no caso é o plano B, tá? Indica que os valores de benefício, tá? E não de reserva, os valores de benefício sejam calculados com base em parâmetros atuariais aderentes à massa de beneficiários. Coisa que a gente não faz até hoje, com base nesse artigo 29. Em 2011, veio de novo a auditoria fiscal. O plano MIST exige revisão permanente das premissas atuariais utilizadas no cálculo do benefício, garantindo que as concessões de benefício reflitam o comportamento da massa de participantes. Mais para frente, eu tenho que citar isso tudo porque eu acho que é importante isso aqui, tá? Aí veio, talvez, o órgão mais importante da Previc relacionado a esses assuntos atuariais e econômicos. Veio a DIAS, que é a Diretoria de Assuntos Atuariais e Econômicos da Previc, em maio de 2012. Foi claríssimo. Deve a entidade sempre utilizar a tábua de mortalidade de válidos mais adequado no momento da concessão do benefício. No momento da concessão do benefício. E não somente para cálculo de reserva. É no momento da concessão do benefício você tem que utilizar a tábua mais aderente. Isso é o órgão. Isso não é uma decisão da área técnica, da Forluz, da diretoria, de conselho. Isso foi um posicionamento da Previc, tá? Que é o órgão responsável por fiscalizar isso aqui. E, finalmente, num relatório final aqui da auditoria da Previc, em dezembro de 2012, depois dela apontar dessa necessidade de utilizar a tábua mais aderente, ela veio e cravou. Ela não pediu, ela cravou. Determina a Forluz para a definição do valor de todo o benefício programado, aplicar de imediato fator de conversão atuarial calculado com base na tábua biométrica de válidos mais adequada. Mais adequada. Eu acho que isso aqui fica bem claro que a Previc não aceita que seja utilizada, né, uma tábua menos longeva do que aquela que é aderente. Né? Está bem claro isso aqui. A resolução 15, tá, de 2014, e aí até uma crítica pessoal, eu nem acho que ela é tão clara assim, tá, mas eu acho que esse posicionamento da Previc é até muito mais claro do que a própria legislação. A Previc ela tem esse problema, às vezes, de não escrever o CNPC, que é o órgão que na verdade, que faz essa resolução, né, que elabora essas resoluções, e às vezes eles não são tão claros assim, não. Mas o que a resolução 15, lá de 2014, fala? As hipóteses biométricas devem estar adequadas às características da massa de participantes. Os estudos técnicos devem observar a aderência da confrontação entre as probabilidades de ocorrência de morte e de invalidez em relação ao comportamento da massa. Ou seja, de novo, no cálculo do benefício, e aqui ele não crava que é benefício, ele poderia falar cálculo de reserva, né? Mas no cálculo de uma entidade previdenciária, você sempre tem que utilizar a tábua mais aderente. Então, assim, além desse exemplo que a gente demonstrou que causa, eu acho que, até na reunião com as entidades que nós tivemos, assim, eu acho que não foi ponto de falar, olha, não causa déficit, né? Causa déficit. Agora, a forma de equacionamento é outra coisa, mas que causa déficit, que o compromisso fica maior do que o saldo fica. E que a Previc também determinou que tem que ser utilizada a tábua mais aderente, também ela determinou. Né? Mas aí o Conselho Fiscal, no dia 15 de dezembro de 2014, ele se manifestou, concluindo que a regra vigente do plano, isso aqui é uma manifestação do Conselho Fiscal, tá? A regra vigente do plano, no sentido de adoção de premissas aderentes, promove déficit a cada concessão. Foi uma manifestação do Conselho Fiscal. Em julho de 2015, conforme mencionado pelo Vanderlei, o Conselho Fiscal reconheceu novamente que a aplicação do artigo 29 promove déficit a cada concessão. Em julho de 2015, a diretoria atestou que a aplicação desse artigo 29 traz impacto financeiro e atuarial, prejudicial ao plano B, encaminha ao Conselho Deliberativo proposta de alteração regulamentar, definindo que as tabelas de fator de conversão sejam aprovadas no mês de setembro de cada ano,
entrando em vigor no mês de janeiro do ano seguinte. O Conselho Deliberativo da Forluz, em reunião em agosto, reconheceu também o risco de impacto negativo do plano A, do plano B. Qual que é a conclusão desse relato aqui, né? O artigo 29, ele traz um risco estrutural para o plano, né, e causa impacto financeiro e atorial. Pela regra vigente, quando você altera uma premissa atorial, o saldo de conta dos participantes que requer o benefício naquele momento, para aquele participante, o compromisso vai ficar maior. E, de novo, considerando as premissas definidas por meio de estudo técnico realizado pela entidade, né, e validados pela consultoria externa e pela auditoria independente, né, anual, obrigatória. Nas mudanças, isso aqui é importante mencionar também, nas mudanças ocorridas anteriormente, falar assim, olha, já aconteceu isso aqui na Forluz? Já aconteceu várias, a Forluz já trocou de tábua 2 ou 3 vezes nesse plano B e teve uma redução de taxa de desconto. Teve um impacto? Teve um impacto para o participante ativo e principalmente para o participante assistido. O participante assistido, aquele participante que quando requereu o benefício, por exemplo, numa tábua lá em 2005, 2006, com uma T49, que é uma tábua muito menos longeva, em que você dilui saldo de conta por um período muito menor, e considerando ainda uma taxa de juros de 6%, que era uma taxa na época definida, quando você altera hoje a tábua de mortalidade e hoje a taxa de juros, gera um déficit no plano? Gera, lógico. Quando eu concedi o benefício para ele lá atrás, eu esperava que ele ia viver um tempo que, na verdade, hoje ele vive mais. Ou que eu ia ter um retorno financeiro que hoje também eu espero que não tenha. Então, esse déficit que esse participante ativo gera, ele foi, né, nessas ocasiões, absorvido pelo superávit que o plano tinha, que foi constituído com base na reserva desses participantes assistidos. A legislação, já mencionei aqui, que ela estabelece que deve ser utilizada a premissa mais aderente. A Previc discorda da atual regra, como eu demonstrei ali, né, de se conceder um benefício adotando premissa não aderente, é o entendimento da Previc, formalizado por meio de relatório de fiscalização. Os órgãos estatutários da Forluz, Conselho Deliberativo Fiscal e Diretoria Executiva, emitiram posicionamento reconhecendo que a atual regra gera impacto no plano, e visando a preservar a solidez e o equilíbrio, essa proposta de adotar, né, aprova em setembro e a partir de janeiro aplica. Como que ficaria? Aquele mesmo exemplo, né? Então, o Conselho Deliberativo aprova, por exemplo, uma tábua de mortalidade, tá? A partir de janeiro de 2016, esses benefícios seriam concedidos com base na tábua aderente, né? Então, você considera que a expectativa de vida correta no cálculo do benefício e os participantes que requererem a partir dessa data, eles não vão gerar déficit no plano. Aí vocês podem me perguntar, tá, mas e esse período aqui, de setembro até dezembro? Ele vai continuar gerando déficit? Vai continuar gerando déficit. Mas é uma questão, de novo, legal. A Previc não autoriza, que eu até acho uma incoerência, a Previc não autoriza que quando você mude a tábua de mortalidade, que no dia seguinte você vai lá e passa a aplicá-la. Você só pode aplicar essa tábua no primeiro dia útil do ano subsequente. Então, se, por exemplo, a gente aprova uma mudança aqui, todo mundo que vem aqui nesse período requerer o benefício, eles vão gerar déficit no plano. Que é um problema estrutural também, né? Então, a regra basicamente é essa, assim, a proposta de mudança é em função disso, em função de posicionamento de Previc, órgão estatutário, entendimento técnico, né? Acho que fica bem claro, acho que essa necessidade, com base nesses exemplos. Falar aqui também de uma outra mudança que foi proposta, isso tudo também, até frisando, foi como o Vanderlei também já mencionou, foi um grupo de trabalho que teve a participação de conselheiro deliberativo, o gerente da área de atuária, que é o Wilson, né, e o diretor, o próprio Vanderlei, e que foram elaboradas essas propostas. Então, na verdade, a gente está trazendo aqui essas propostas que foram depois apresentadas ao Conselho Deliberativo. Uma inclusão também de um novo dispositivo, tá? É uma criação de uma renda conjugada. O que seria isso? O participante hoje, quando ele chega na Forluz, ele tem a opção de requerer um benefício vitalício, um benefício temporário de 10, 15 ou 20 anos e um benefício em percentual de saldo de conta, que é o famoso cotas, né, que o pessoal chama de cotas,
que é um percentual que varia de 0,2% a 1%. A ideia aqui é você unir as duas coisas. Então, deixando claro que os benefícios, o vitalício, o cotas e o temporário, eles serão mantidos, não vai ter alteração nenhuma deles, não. É a inclusão de um novo benefício, que é essa renda conjugada. Então, no mínimo, o participante pode optar por 50% do saldo convertido em renda vitalícia e 50% em cotas. Então, ele pode chegar lá, ele tem 500 mil de saldo e falar, eu quero converter 300 mil em benefício vitalício e 200 mil eu quero receber em percentual de saldo de conta em 1% por mês, 0,2, 0,5, tá? Independe. Então, deixando claro aqui que o elenco de benefícios ele será mantido. Outra alteração. Hoje, o participante que recebe, o aposentado, né, que recebe percentual de saldo de conta, ele pode, a qualquer momento, ir na Forluz e optar por converter o saldo de conta dele remanescente em benefício vitalício. Tá? O que está mudando aqui agora é o seguinte, para quem já recebe esse benefício em percentual de saldo de conta, ele se mantém, então, ou seja, a qualquer tempo esse participante, ele pode continuar ali a fazer essa opção de converter em vitalício, é óbvio que essa opção ele só faz uma vez, a partir do momento que ele define que vai receber benefício vitalício, ele não pode voltar para cotas. Mas agora, para os novos participantes, aqueles que requererem percentual de saldo de conta, e caso eles queiram, no futuro, converter o benefício em vitalício, eles vão ter um prazo, isso aqui está sendo discutido ainda no Conselho, é só uma proposta, de 1 a 3 anos. Tá? Inclusive a renda conjugada. Então, por exemplo, se o participante que tem lá 500 mil reais, vai lá na Forluz, opta por 50% em vitalício e 50% em cotas, depois, até 3 anos, ele pode converter esses 250 mil, né, que é de cotas, para vitalício. Depois ele mantém cotas, depois desse período. E uma outra alteração também que foi proposta, né, pelo grupo de trabalho, que está sendo analisada lá no Conselho também, é a possibilidade do aumento de contribuição adicional. Como vocês sabem, hoje o participante ele pode ter uma contribuição adicional de 125%, né, de 25%, ou 50%, né, que a gente chama da contribuição adicional. A ideia aqui é fazer com que o participante, caso ele assim queira, dobrar. Então, ele pode chegar até 200%. Então, seria, tá, hipoteticamente, 125%, 150%, eu não sei se vai ter 175%, mas 175% e 200%. Se ele quiser, ele pode fazer isso. A CEMIG não acompanha. Né?